Nós estamos numa semana muito importante. A semana é de conscientização sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que atinge pelo menos 2 milhões de brasileiros. O problema sempre traz muitas dúvidas, são muitos pontos de interrogação e, infelizmente, ainda preconceito. Eu vou conversar agora com a neuropsicóloga Paula Lemes, ela está aqui conosco, justamente, e ela tem um trabalho, sobre TDAH e está aqui justamente para nos ajudar nessa semana tão importante, Paula? Obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço, Mônica, o convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui no seu programa falando de um tema que eu trabalho há tanto tempo, Então vamos começar, porque uma das questões que envolve TDAH é o diagnóstico. Como é que ele é feito? O diagnóstico precoce é importante? Como é que ele é feito? O que se leva em conta? O diagnóstico, o TDAH, ou seja, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que é um grande guarda-chuva. Dentre esses transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem o autismo, por exemplo, o transtorno do espectro autista. E o diagnóstico, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é só sintomatologia, tem que ter pelo menos 6 sintomas de 9 de desatenção, 6 de 9 no mínimo de hiperatividade. Esse é somente o critério A do diagnóstico. A gente tem critério A, B, C, D e E para fazer um bom diagnóstico. E o ideal é que esse diagnóstico seja feito por uma equipe multiprofissional, ou seja, no mínimo 2 profissionais que trabalham com o tema e têm a formação necessária para isso. E aí, o que dificulta mais? É essa chegada a essa equipe para poder descobrir e traçar ali o caminho? Geralmente, crianças, adolescentes, ou seja, adultos, tem adultos que não sabem que tem um diagnóstico, passam uma vida sofrendo, E essas pessoas, quanto mais tardio, mais prejuízos essa pessoa tem e vai tentando ali burlar e lidar com os prejuízos que o diagnóstico traz na vida da pessoa. Então, a dificuldade de encaminhamento ainda é grande, especialmente para o nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS. A gente tem serviços particulares e a gente ainda tem pouquíssima atenção primária à saúde ou secundária, para o TDAH. Infelizmente, a gente não tem muitos serviços no Brasil gratuitos para a nossa população. Eu acho que a maior dificuldade de acesso está aí. Da gente não ter no nosso Sistema ainda único de saúde algo como saúde pública, como um serviço, uma política pública ainda, infelizmente. E essa questão do prejuízo, quer dizer, o TDAH ele vem ali na infância e aí vai para a vida toda. E você falou de alguns prejuízos, por exemplo, a gente tem prejuízo na aprendizagem, na convivência, na saúde emocional? É interessante você me perguntar da aprendizagem, Mônica, porque muitas pessoas relacionam TDAH com a aprendizagem diretamente. Não é uma causa necessária ter prejuízo de aprendizagem, mas é muito comum. Mas tem pessoas com TDAH sem prejuízo de aprendizagem também. Então, um dos critérios que eu citei, os 5 critérios diagnósticos, um deles é justamente ter prejuízos significativos, funcionais adaptativos. No trabalho, no caso de adultos, no meio acadêmico, em casa, tem que ter em pelo menos 2 ambientes prejuízos significativos. Então, se eu tenho uma criança que tem prejuízos somente no âmbito familiar, a gente avalia algo relacionado ao ambiente. A gente já descarta o diagnóstico, E é importante também destacar que o diagnóstico de TDAH ele é de exclusão. O que isso significa? A gente não cogita o TDAH primeiro e já sai diagnosticando o TDAH. A gente vai descartando. Causas ambientais, está manifestando em quantos ambientes, tem muito prejuízo, a gente vai descartando possibilidades, inclusive, por exemplo, a ansiedade infantil, que afeta a atenção, afeta a memória, afeta todo o funcionamento cognitivo dessa criança. E é muito interessante você trazer isso, porque essa confusão a gente sabe que existe, Sim. E nós estamos no momento em que a ansiedade se alastrou. E isso pode complicar, como é que os pais podem estar atentos, os educadores também. A ansiedade infantil ela tem características muito distintas de uma ansiedade no adulto. Os sintomas de ansiedade infantil, eles têm curta duração. E aí, muitas vezes, nós adultos olhamos para a criança que teve algum sintoma, manifesto, e passa rapidamente, a duração é menor. A gente fala, isso é coisa de criança, está inventando moda, está com alguma coisa. E a ansiedade, é interessante a gente falar nisso, porque ela é muito comum com o TDAH. O TDAH, mais ou menos 70% de pessoas com TDAH vai ter alguma comorbidade psiquiátrica, ou seja, algum transtorno junto do TDAH,
Então, é um sofrimento muito grande e a ansiedade ela é uma das mais prevalentes junto com o TDAH. E aí, na criança, a ansiedade ela manifesta geralmente com uma dorzinha de barriga que o médico não acha causa. Vai olhar o intestino, não tem nada, o estômago, vive com uma dorzinha de estômago, uma dor de cabeça. E aí a gente vai avaliar de perto, geralmente é um sintoma psicossomático da ansiedade infantil. Quando se fala Muito em comum. hiperatividade, as pessoas também têm muita, não sabem entender muito o que é isso. Porque a criança tem energia, a criança corre, a criança pula, a criança, né? Como saber que de repente poderia ser o transtorno? Essa pergunta é interessante, né? A hiperatividade. As crianças, especialmente crianças, né? Que é igual você falou, é esperado para o nosso desenvolvimento cerebral, para o nosso neurodesenvolvimento que uma criança pula, porque o cérebro é imaturo. Então, ela não para quieta. Se tivesse uma criança aqui, com certeza ela não estaria sentadinha como nós duas, né? Que já somos adultas, temos autorregulação cerebral. Então, uma criança, quanto menor a criança, quanto menos idade, mais imaturo o cérebro dela. Então, mais ela não consegue conter a parte motora, agitada, né? E, claro, isso tem um temperozinho aí de personalidade também. Tem crianças que são mais introvertidas, tem crianças que são mais extrovertidas, então, esse tempero de personalidade afeta também na criança ser mais agitada ou não. Só que a hiperatividade com a agitação motora puramente, a hiperatividade patológica, ela é uma hiperatividade, como eu disse anteriormente, que traz prejuízo. Então, a criança deveria estar sentada, mesmo que seja por poucos segundos, ela não consegue. Ela vive interrompendo as pessoas, ela entra no meio, e aí vai dando aquela sensação de falta de educação, os pais não estão educando direito, aí sobra para os pais, né? Mas não, tem algo patológico e algo que não está funcionando, especialmente a nível aqui de lobo frontal e pré-frontal, que é onde o TDAH mais afeta. Antes da gente falar sobre o que nós temos, inclusive, eu vou usar a palavra tratamento, né? O que a gente tem. Você falou muito dessa questão, porque o pai não educa, a mãe não educa, vem muito isso. E aí é algo também que nesta semana a gente precisa trazer, que infelizmente é o preconceito. Você que trabalha com TDAH, que tem esse trabalho, né, que mergulhou nisso, você percebe o preconceito latente? Muito, Mônica, e é tão importante você, né, convidar alguém que trabalha com isso, no caso aqui, a gente que está nesse bate-papo interessante sobre isso, porque dia 13, essa semana, é o Dia Mundial da Conscientização do TDAH. Então, é um tema, justamente para a gente falar de diagnóstico, de tratamento, falar mais sobre isso, porque o conhecimento de qualidade, ele de fato muda o mundo, ele muda as pessoas, ele transforma, né? Então, trazer isso traz autoconhecimento, traz... clareza, né? Com certeza, conscientização de fato. Então, qual foi a sua pergunta mesmo? Já esqueci. Do preconceito, né? do preconceito. Gente, porque existe preconceito, tem sim. Né? E essa semana é importante justamente para isso, para a conscientização. E você percebe de onde vem esse preconceito? O preconceito, eu acho que é justamente como o próprio nome diz, né? Preconceito. Ou seja, a pessoa não tem informação suficiente para ela formar a opinião dela. E geralmente ela vai em algum especialista. Hoje em dia a gente tem muita influência aí dos influencers de redes sociais e nem sempre essas pessoas que influenciam as outras estão com informação de qualidade, que no caso, qualidade eu chamo com evidências científicas, o que a gente tem de estudos até o momento. Então eu vejo que o preconceito vem de uma desinformação, uma ignorância, uma falta de conhecimento mesmo. Por isso a importância aí da gente conversar, né? E olha que importante, as pessoas sempre gostam de participar aqui no Manhã Total, viu? Sejam bem-vindos. Viu, Paulo? E aí eu tenho aqui, olha, o neto dessa nossa amiga Terezinha tinha 8 anos quando foi diagnosticado com TDAH. Fez vários acompanhamentos, né? Mas não conseguia se concentrar. Chegou a tomar medicação até os 14 anos, não conseguiu terminar nem o ensino fundamental, hoje está com 19 anos, continua muito agitado, fica irritado. O que fazer nesse caso? Viu que a família procurou, mas parece que há uma lacuna aí. Qual que é a orientação? E aí, como eu te falei, tá vendo que é comum prejuízos além do que o TDAH causa. Ela tá falando aí de prejuízos do humor. A irritabilidade é algo muito comum e ter que lidar com crises de raiva. São as crises disruptivas, ou seja, aquelas crises que você fala, gente, mas essa crise de raiva está desproporcional ao que aconteceu. Isso é muito comum em quem tem TDAH. E tem um tema a mais que eu estudo também, que é a superdotação. E aí, quando a gente pega um TDAH com superdotação na mesma pessoa, crises de humor são mais intensas ainda, tendem a ser
mais disruptivas que a gente fala. Aham. Então, nesse caso, o que é interessante, já entrando no tratamento, né, Mônica? O tratamento, o que a gente tem de evidência mais recente dos estudos mais robustos sobre esse tema, né, do tratamento do TDAH? A gente tem, por um lado, a medicação, que ela é padrão ouro, é referência, é muito importante, que é a famosa Ritalina, Concerta, Venvance, né? São os nomes comerciais comuns. Aliada a um tratamento da psicoterapia cognitiva e comportamental, que é o que mais tem evidências de eficácia em conjunto. Os dois juntos, a gente tem mais eficácia terapêutica do que só a medicação, que é o que ela está falando. Ele tomou a medicação até 14 anos. Ou só a TCC. E tem mais uma coisa que as pesquisas têm trazido, a importância do trabalho com os pais, com a família o treinamento comportamental, a psicoeducação, que é onde eu trouxe aqui, inclusive, um presente para te dar dos livros. Já a gente vai mostrar, porque a turma está participando bastante então aqui. Vamos lá. Olha, uma outra dúvida aqui, a Meire. Existem casos que a pessoa tem somente déficit de atenção ou somente hiperatividade? Porque a gente fala o nome do transtorno todo. Existe um caso e outro? Interessante essa pergunta. Isso, é interessante. É? Sempre escrevo /hiperatividade porque a gente tem 3 possibilidades hoje conhecidas. As pesquisas têm apontado que tem mais, viu? Mais manifestações clínicas. Mas até o momento, o que a gente tem já preconizado aí nos protocolos diagnósticos? A apresentação clínica predominantemente desatenta, ou seja, predomina sintomas de déficit de atenção, ou uma pessoa que tem predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade, ou o tipo combinado, que é os dois juntos. Então, a gente tem essas 3 possibilidades, sim, clínicas. É tão importante a gente conversar sobre isso, né, nesta semana. Me dê o presente, que o nosso tempo aqui já está terminando. Tá Paulo, bom. agradeço, acolho. Esse daqui é o Titi, né? Eu escolhi esse nome por causa do TDAH, do T do TDAH. E ele aqui na infância. Que bonitinho. Esse ele chega na adolescência, então é a continuidade. Eu chamo de coleção TDAH. E agora eu estou escrevendo sobre ele na fase adulta, baseado em uma história real de uma pessoa. Eu estou ganhando de presente aqui, mas a turma que quiser tem como comprar, tem como adquirir? Sim, é só me chamar no Instagram, @cognitiva.neuropsi, e que a gente combina. Tem o formato e-book deles também. Então, tá, e a versão em inglês, Mônica. Que eu mandei para a Europa, eu tive uma encomenda muito especial desse livro. E eu mandei ele para a Europa. Olha que legal. Traduzido para o inglês. Dandan. Ou seja, ampliando esse conhecimento tão importante para a gente diminuir as dúvidas e o preconceito. Né? Com certeza. Nossa, Paula, que legal. E esses 2 livros aqui que eu estou levando para casa, que ela me ofereceu, Titi, né? Eu e o seu superpoder do amor e seu superpoder do amor. É para trazer uma visão mais integral, não só de diagnóstico, né? Porque nós somos seres que temos um TDAH. Exatamente. E não o contrário. Então, para trazer essa visão aí amorosa, né? Das pessoas. Paula, obrigada pelo amor que você trouxe aqui hoje, tá? Eu espero conversar com você mais vezes, viu? Obrigada pelo convite. Paula Lemes, que é neuropsicóloga com a gente aqui hoje, falando sobre TDAH. Obrigada pela sua participação. Tá?